rapaziada que conecta o canal What's DJs. Hoje dois convidados de muita importância para Black Music, para música de modo geral. Eric Garcia, mundialmente conhecido como Eric J, e também o RM. É exagero meu, Eric? Fala que você é mundialmente conhecido como Eric J? Não, tá certo, certíssimo. Aliás, a maioria nem sabe Eric Garcia, Eric J, Leon, Eric J, então. E mundialmente conhecido. E você, eu falei mundialmente porque você é o primeiro DJ do Brasil Sim. a faturar o DMC World Champion. Sim, Supremacy Champion e o Ideal World Champion. Duas categorias, duas instituições diferentes. Consegui. E como que surge o convite para participar de um prêmio fora do Brasil? Tem que ganhar a primeira etapa brasileira, né? Aí você vai para, por exemplo, o DMC, eu ganho brasileiro e vou disputar a final em Londres, né? Que é a sede deles, né? E você estava fora do Brasil recentemente, né? Tava. Fui para Nova Zelândia, representar o Brasil também, num campeonato chamado Game House World Classic. Tudo começou na brincadeira, quando fui ver já estava na Nova Zelândia, né? Porque esse campeonato aconteceu online. E aí eles pegaram a estrutura, conseguiram patrocínio e falaram, não, nós vamos trazer vocês todos aqui para disputar, fazer uma final mundial aqui, né? E só tinha campeões mundiais lá, a maioria era campeão mundial. A gente sabe muito bem que nos Estados Unidos a cena musical é muito forte, mas na Nova Zelândia a gente não tem muita informação, como que é lá? É legal lá, eu lembro bastante dos Estados Unidos, sim, Londres, assim, mais Londres, assim, na real. Porque toda hora eu vejo os carros passando com som assim, não muito alto, mas tipo rolando Drake, Kendrick Lamar, assim, umas paradas bem mais atuais, assim, né? E nos bares também, nos pubs, assim, você vê que a música é forte. Né? E você estava na Nova Zelândia, foi justamente no dia 9 agora passado, foi o dia do DJ. Sim. E você também recebeu uma homenagem do Sindex, sua esposa acabou te representando aqui, né, em São Paulo. Foi muito... Eu gostei demais, assim. Eu recebi o convite antes do Alessandro, e aí eu falei, queria muito estar lá. Aí eu falei assim, não, vou mandar minha família lá. Eu fiz um vídeo pra eles, falando, obrigado, agradecendo. Mas foi muito louco, aí minha família foi lá, foi todo mundo. Minha mãe, meu pai, minha esposa, minha filha, todo mundo. E você, Remy, como que a música surgiu na sua vida? Foi por acaso, foi aquela coisa de um amigo apresentar um disco, do pai apresentar um artista? De um primo meu, mano, que ele já era mais velho e já ia pros bailes, né? E aí, música surgiu no rádio, né? Ouvindo rádio, mas nessa questão de querer ser, de ser pego pela música, principalmente a Black Music, né? Foi por causa do primo, que ele já ia nos bailes e ficava ouvindo na casa da minha tia. E eu e o irmão dele, que somos da mesma idade, a gente ficou louco com aquilo, né? Queria saber como era o baile, contava as histórias. E você ouviu de imediato, assim, de primeira, o que você ouviu e gostou? Falou, putz, é isso que eu quero. O que eu lembro de rap, é difícil lembrar, mas eu lembro muito do Pepeu, Nomes de Menina, que ele ouvia na fita, no cassete. Information Society também, na mesma fita, tinha Pepeu, tinha Information Society, que não é rap. E, mano, era muito mais misturado antes, né? A rádio tocava tudo, então era o que ele tinha, né? Gravava, ficava dançando na sala, achava engraçado, que engraçado. Mas quando eu fui pros bailes, aí sim eu me apaixonei pela arte de DJ, né? De ver o cara tocando e falar... E o termo DJ era pouco usado naquela época, né? Falava mais o carinha que vai dar o som. Vai dar o som, né? Vamos ali, o mano vai dar um som. Vai tocar uma fita de melodia. Vai ter a festa na garagem. Ia muito na garagem, festa de casa. Você também teve essa cena aí de alguém te apresentar a música ou foi por conta mesmo? Eu fui por conta, assim. Aliás, meu pai, ele era DJ, mas ele era DJ de equipe, mas não as grandes equipes, né? Era mais de quebrada mesmo, assim. Ele e mais 3 amigos. Ele, vamos lá dar um som lá e tal. Já começou, entendeu? E aí, só que ele tem um monte de disco guardado, tinha, né? Porque eu já dominei. Muito bom. E meu irmão ele dançava, né? Break, então ele ouvia as músicas, eu já ia gostando, assim. E aí eu comecei a dançar break, e aí eu comecei pros bailes. E aí que eu entendi, eu falei, pô, mano, que louco, assim, né? Tipo, via como o cara conseguia conduzir uma pista, milhares de pessoas, 1000 pessoas, assim. Como ele tinha pista na mão, né? E essa troca de energia é só o DJ que consegue, né? Nossa, eu achava louco, e tocava música, e aí não sei o que, tipo,
realmente, realmente era. Eu costumo dizer que acho que foi a melhor época, assim. Hoje, ok, podemos estar mais estruturados, mas assim, eu acho que a melhor época de baile mesmo foi os anos 80, 70 e 80, assim. Eu sou de 80, mas eu comecei a curtir baile em 91, 90. Então... Pegou filé da coisa, né? Peguei, era muito louco. E a gente ouvia falar até dos bares antigos do Palmeiras, e via os vídeos e falava, mano, se na nossa época já é assim, imagine mais antigamente, assim, falou, e acredito que era a melhor época de baile mesmo. Assim, a música do Taíde, Senhor Tempo Bom, ela faz justamente isso, né? Sim, exatamente, assim, ele falou teve os Palmeiras, Cascatas, show. E eu achei ela louca, eu sempre falo, mano, melhor época que tinha, porque sei lá, você via que todo mundo ia realmente pro baile pra curtir, assim, né? Então você tocava as músicas, você ia pra ouvir os lançamentos, mano, o que tá tocando? Você ia, assim, você ia se alimentar, né? Toda semana você estava se alimentando, mês você estava se alimentando de música. Falava, não, preciso... E pra você, naquela época era muito mais difícil de conseguir as músicas, então, nossa, velho. Tinha DJ que riscava a label do disco pra não mostrar a música pro outro, tinha essa fita aí. Era exclusividade da equipe, né? Tocava no baile daquela equipe aquela música. Lembro que é só no último, já nos horários finais do baile, porque sabia que ia tocar aquela música, então vou só lá pra ouvir aquela música e tal. E em cima do que ele falou, né? Às vezes a gente ia mais pelo som do que não estava nem aí se arrumar uma namoradinha ou não, nem queria saber o som. Encontrar as pessoas e, mano, curtir o som, tipo, o som que você não tinha acesso, você ouvia só na rádio, e olha lá, né, rádio underground. É por isso que... Tinha uma rádio aqui, até te cortando, radioativa, que era comunitária. Radioativa. Não sei se você... Já. O Mark tocou, e era comunitário, no carrão aqui. Você falou que morou no carrão. E, mano, eu ia lá na porta pra pedir pra tocar, assim, era moleque. E aí, dessa rádio tocava a maioria das músicas que tocava nos bailes vamos dizer, de eletrônico, né, que era curto-circuito aqui, o êxtase, contramão. E aí, nisso, na rádio, a Radioativa me fez querer ter esses discos, entendeu? Que era uma rádio comunitária. E era underground, música underground. Que é porque a gente vê tanto baile flashback hoje. Hoje você quer voltar no tempo, hoje existem, né? Os bailes de nostalgia, flashback, né? Tem o Bronx, né? Falou que ele tem uma equipe que os caras fazem baile que dá 3.000 pessoas. E pegando esse gancho, vocês acham que essa grande sede das pessoas por música boa, principalmente da época de 70, 80, deve-se muito hoje à má qualidade da música atual? Eu acho, tenho certeza, porque é impressionante. Você pega uma música louca, assim, um clássico dos anos 80, 70. Você ouve, você presta atenção nos timbres, de como os caras faziam. Você fala, pô, é impressionante, é 30 anos atrás, 40, e os caras não fazem uma parada assim. E era mais difícil de gravar ainda. Os caras entraram no estúdio, vamos aí, vamos gravar. Tá. Você fala, olha o swing da parada, passou tudo isso, aí os caras não faz nem metade do que os caras fazem, alguns grupos, algumas bandas, e você fala, isso, o pessoal fica, fala, mano, peraí, tô velho, tô louco, não sei o que tá acontecendo. Você pega o exemplo do álbum Thriller do Michael Jackson, que na época o álbum inteiro tem toda uma sonoridade eletrônica e sintetizada, mas naquela época não se usava tanto. Sim. A revolução, que é uma revolucionária, depois de Thriller. O som, né, a música, mudou o conceito da música depois daquele álbum. Foi um divisor de águas, né? Quincy Jones e sua equipe, né? Os caras mano. Mas essa ideia que você falou, já tinha esse negócio de participação, né? Chama o Slash no outro disco lá, o Black Dangerous, né? Que é o que tem Black and White. Slash, ele chamava de participação, né? Ele falou, não, pode ser que nós estamos velhos, mas é que nós vivemos essa época, né? Quem viveu uma época boa, ele vai relembrar o resto da vida, não tem como você falar, o novo sempre vem, isso é fato. Tem coisa nova boa, não vou falar que não, né? Mas assim, não tem a essência, é um bagulho que não é só a qualidade da música. E a durabilidade também, né? Então, uma coisa que bate no seu coração, que você fala, o que é isso? Música, eu acho que tem a ver com a alma, mano. Se não bateu na alma, a música pode ser. Tem música antiga que não bate e nem música nova, a maioria não bate. Não. Porque fala assim, pegar um hit e ficar, não sei o que. É diferente se ouvir aquela música de verdade, falar assim, e a música entrar na sua alma de verdade, assim, tá ligado? Hit fica na cabeça.
Tipo, Martelando. fica e fala, mano, A gente é para, descartável, velho. sabe, entendeu? Aí você vai e ouve uma música e fala, caramba, mano, como ele tava inspirado pra fazer essa E o que música? você ouve que você fala, putz, essa é a minha música? Cara, tem vários, mano. Pra você também é uma pergunta. Stevie Wonder, mais as antigas, né? Tem as novas também, mas assim, que era mais trabalhada, tá ligado? Até o funk drama do James Brown, falou, mano, esse dia eu vi um cara postando, o cara tirando ao vivo mesmo, o que fez, mano, falava, mano, isso aí é de 70, cara, 70 e falou, mano, que loucura, velho, tipo, Até hoje é usado, né? você fala, mano, que loucura, mano, fala, mano. Até propriamente o Michael, né, mano, tá ligado? Eu acho que o do Michael, a Rock, qual que é? Rock Rock Your Baby? Não, Rock My World. Rock My World? I can't believe it. Rock My World, né? É que eu fico do caso do Justin na mente, que é Rock My World. Voltando. Até propriamente é do Michael, Rock My World. E assim, eu falo, meu, esse álbum é fantástico, tá ligado? E eu falo, meu, quando eu vejo esse clipe, eu falo, mano, eu acho que ele nunca mais ia fazer uma música dessas, tá ligado? Falou, mano, sabe, ele fez, lógico, Michael Jackson era um monstro, mas você fala, mano, o jeito que ele. Pode ver, é uma coisa simples, não tem. O clipe é muito bem produzido, né? Pode ver, é uma coisa assim, põe a câmera e vai, canta. I wanna ride. Acabou. Tipo, é pouco, tipo, vai. Mas o timbre, as harmonias. Mano, com esse Jones, né? Mano, o que o cara. Você fala, nossa, mano, realmente, além de o cantor falar, instrumento, tipo, tudo fala, né? Os instrumentos, você fala, mano, é um casamento perfeito. A gente vê, né, aquele clipe de 97 que vai pra Bahia, que grava com pessoas de balada. Sim. Não queira barato, pô, Sim. sensacional, né? De balada com a batida do Michael Jackson. Eu achei louco também, tá ligado? Assim, a ideia dele, né? Que ele era. Ele não quer outro nível. Acho que em 200 reencarnações vai ter um cara igual É no alienígena presente entre a gente não sabe. Eu tô começando a acreditar que sim, viu? Porque... MIB já dizia, hein? Assistam MIB. Acho que não sei se é 1 ou 3. Ou 2. Você também tem uma música que Tem muito. marca ou várias? Puta, mano, eu gosto muito daquele disco da Madonna, né? Eu sou homem, viu? Não, tranquilo. Aquele É sensacional. True Blue, que ela tá na capa assim, que marcou a época que eu era moleque, eu via, tocava na rádio. Que é uma lenta, até fizeram um trap assim, é aquela lenta, como que é a música? Eu não vou saber o nome da True música. Colors. Não, True Colors sim, não. Cyndi Lauper também, a do Goonies, por causa do filme. Muita música que marcou era trilha de filme da Sessão da Tarde, por exemplo. Eu tô vendo ali, ó, Top Gun. Até com Esse aqui é o Pô, Tire Nova York. Tire Nova York. Só cinema, Eu pirava nessa. Então eu compro tudo, ó. Tem dois policiais em apuros, tá ligado? Michael McDonald, tá ligado? Esse mano é monstrão, mano. Esse mano, vários rappers já sampleou a parada dele. Inclusive o. Como que é o nome dele, mano? Enfim, eu lembro. Tem, pô. Aqui. Anyway. O Tananã vai deixar a gente meio. Anyway. Enfim, eu lembrei. Top Gun também, ó. Foi tudo discos que eu falava. Não tive oportunidade, na época eu não tinha oportunidade de comprar, e depois eu falei, agora eu peguei todos. Falei, tudo que eu vejo que era filme que eu gosto, eu pego. Eu tenho lá em casa, na casa da minha mãe, tem um de Indiana Jones, do cara arrancando o coração, não tem da petição, trilha inteira do filme, assim. Eu tenho um de filme que é bem bacana, Uma Cilada para Roger Rabbit. Sim. Que misturaram um filme com desenho animado. Nossa, isso é um clássico, cara. E o vinil é muito legal porque tem efeito sonoro, é bem bacana. Muito louco também. As novelas contribuíram muito pra isso, que tinha uma trilha sonora muito boa. A gente ficava a expectativa, tal novela vai lançar um disco. O internacional, ninguém ligava pro nacional, era o internacional. Queria saber dos balanços e das lentas. Sim. Era o que pegava, né? Lenta. Então, você fala, trilha de novela, tem um monte, velho. Eu achei uma música do Ivan Lins que eu nunca ouvi na vida. E é mal funkeado o bagulho. E é trilha de uma novela, mano. Novela lá dos anos 80, que eu não vou lembrar o nome. É igual você também. Não é Ivan Lins, não, o outro. Guilherme Arantes? Guilherme Arantes. Guilherme Arantes é monstro. E ele fez trilha de novela até de rock, né? Infelizmente a gente caiu numa época onde esses artistas foram sucumbidos por pseudo-artistas, né? Então, Guilherme Arantes, Ivan Lins, Zé Augusto, Benito de Paula, José Augusto. Benito de Paula eu acho monstro.
E é um cara que não tem mais mídia porque não é comercialmente vendável. O próprio Fábio Júnior, né? Não, o Fábio Júnior você é doido. Minha mãe, eu acho que me fez ouvindo o Fábio Júnior, só pode ter sido. Gostava de... Ele é monstro, ele é bom, cara. Não, a música marca uma época, né? Marca um. Você ouve uma música. Música é igual cheiro, né? Você sente um cheiro, lembra daquele momento. Exatamente. Igual nós falamos do sertanejo. Eu sinto o cheiro do café de manhã, meu pai indo trabalhar, ouvindo sertanejo e fazendo. Ouvindo o Zebétio. O Zebétio. Tocava nas aulas. Roberta Miranda, que eu fico impressionado hoje, que hoje pra mim não é sertanejo, é certo pop. É pop negro. Cara. É um pop cantado em dupla, né? A Roberta Miranda escreveu a Majestade do Sabiá em 5 minutos. E o Jair Rodrigues eternizou na voz dele, e aí você vê hoje essa revolução transviada e travestida do sertanejo e transformando o que era raiz em coisa banal hoje. Então, hoje para você falar de sertanejo, por que você me chifrou, por que você me traiu? Quem só fala de cachaça, como todo sertanejo fosse alcoólatra, fala só de balada, de mulher, como se a música do sertanejo fosse basicamente isso. Exatamente. E até voltando no sertanejo, né? No original. O de raiz, eu lembro quando eu era bem moleque mesmo, tinha uns 6 anos assim. Então eu ia dormir cedo pra acordar de manhã pra ir pra escola. Eu ia dormir com meu pai assim, e ele ouvia as rádios, nossa, muito loucas, as antigonas assim. Aí passava Milionários de Zé Rico, assim, falava, nossa, mano, eu pirava, tá ligado? As andorinhas, Trio Paranaura, clássico, velho. Falava, mano. E assim, sabe o que me chama a atenção? É assim, antigamente a gente ouvia uma dupla e conseguia identificar, ó, esse é Mato Grosso Matias, esse é João Mineiro Marciano, esse é Tonico Tino, Duque da Van, Tinha de característica específica cada um. Hoje é basicamente tudo igual. Eu assisti recentemente um programa do Ratinho na quinta-feira, onde ele faz esse encontro dos antigos com os novos. E aí ele levou o Duduca e o Dalvan, que um deles faleceu. O Duduca faleceu. E aí com a Nayara Azevedo. E aí eles cantando ao vivo, a voz dele, do Dalvan, monstro, na hora que ela entrou, ela ficou tão pequenininha que não cabia. E aí ele teve que dar um suporte para ela, justo como se fosse a segunda voz, porque ela não aguentava fazer os picos da voz. Sim. Aí você fala, pô, realmente Cantor, não dá pra né, comparar, o cara é cantor, é monstro. Os caras cantavam demais, né, mano? E na atualidade, para vocês, o que dá para ouvir, o que está preocupante para o futuro? Tudo é preocupante. Todo mundo fala a mesma coisa. Tudo é negro. É preocupante, assim. Eu tô, tipo, vivendo um dia após o outro, porque assim, vamos ver se vão mudar as coisas. Eu acho que não vai mudar. Logicamente nós que somos da música queremos que mude, mas não muda. Algumas coisas mudam, né? É que as pessoas desvalorizam muitas coisas boas, né? Dão ênfase a coisas que você fala, qualquer pessoa vai falar, sabe que ele não canta, ou ela não canta, sabe? Assim, sabe que qualquer pessoa ouvindo sabe que é ruim, por que fica falando que é bom? Tá ligado? No caso da música, você fala, o Brasil é um berço de coisa ruim, desculpa falar, mas é mesmo, cara. Entendeu? E isso fica nítido quando você sai do Brasil. Entendeu? Porque assim, você já foi berço de coisa boa. Já foi da bossa nova. Isso é preocupante, né? Você Isso fala, que é o louco, velho. você fala, e assim, você fala, você vê as coisas, e as pessoas abraçando todas essas coisas ruins, tá ligado? Sabe que é ruim. Tem que ser direto, é ruim. Não, é ruim. E fazendo isso, acaba totalmente desvalorizando, jogando aquele cara talentosíssimo no lixo, tá ligado? Às vezes o cara tá mó bom, cantor, mó banda boa, precisando de uma oportunidade só. Aí os cara acabam desanimando, não fazendo mais nada, acabando com a banda, porque é coisa ruim, ganhando tipo milhões. Ganhando milhões, ou se não Dedo de empresário muito no site também. Entendeu? Tipo, caramba, tipo, será o que a gente fez de verdade, que acreditou de verdade, não vale a pena? Porque se você for ver hoje no Brasil, não vale a pena o que você faz de verdade. Você tem que meio que fingir uma coisa, porque, um monte de coisa, tudo hit, um monte de coisa ruim. E pior que as modas tá demorando pra acabar, antes acabava mais rápido. Agora tá demorando pra acabar, sabe? Acelerar esse fim, né? Você fala, mascarado e confuso também. Você fala, pô, não acaba esse saco, mano.
Aí vem um cabo ruim, vem um pior, sabe? E as pessoas. Parece futebol, né? É, eu falo, Apesar que a moda eu sinto que é instantânea mesmo, assim. Que tipo foi? Já tá mais suave, assim. Mas fez comercial de. Sim. Comercial. Por isso que esses caras, eles têm. Essas pessoas aí, pessoalmente eu não tenho nada contra eles. Assim. Mas musicalmente é muito ruim, entendeu? Eu sou obrigado a ouvir algumas coisas. Eu não ouço, mas é. Obrigado a tocar. Mano, Indiretamente acabou ouvindo. não, às vezes você tá passando ali, você ouve você precisa de um segundo pra saber que é ruim. Tum! No bumbo da música de. Vixe. Bongo, barra lixo. Não dá, mano. Chimbal. Lixo. Sabe? E até voltando no rapidinho no sertanejo, quando a gente ouvia aqueles sertanejos original de raiz, tem uma vez que eu parei ali pra comer um hot dog e no lugar tava tocando sertanejo mesmo, dessas rádios. Mano, mas é o funk com música sertaneja. Assim, se você fizer a letra. Exatamente. Você imagina, né? Exatamente. Tipo, a letra é a mesma. Só põe a sanfona. Não, pôs a batida do Arrocha. Tá ligado? Exatamente. Meio rápido. Tudo é meio assim. Você só põe a sanfona, porque, mano, é muito ruim. Mano. Você fala, é só traição, beber, isso aqui, isso aquilo. Então ele é sertanejo aceitação. Exatamente, porque então eu já vi vários sertanejos falando mal do funk. Como você pode falar mal do funk? É a mesma coisa, mano. Sabe? Eu falava, mano, e o hot dog tava até bom, entendeu? Eu falava, mano, caiu mal, né? Deixa eu ir. Vou comer nadando, porque era uma ruim até a outra. A gente vê esses realities aí de música e a gente vê tanta gente boa que passa nessas eliminatórias, as pessoas que tem talento e que não tem mídia. A Vanessa Jackson ganhou o primeiro Fama que tinha e acabou, sumiu. Aliás, eu costumo falar que o único que se deu bem, né, de todos, assim, de verdade, foi o Thiaguinho, cara. E que não ganhou. Assim, ele não ganhou e é o que tá bem, assim, tá ligado? Falando em música, em reality, uma coisa que eu observei, vocês têm como carro-chefe a Black Music, falando um pouquinho sério agora, mais ou menos no comecinho dos anos 2000, a cultura negra, de modo geral, ela começou a ganhar força, né? Na música, a gente viu seriado na televisão, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, seriado Carandiru, Turma do Gueto na Record, a Black Music invadindo o mundo, os Racionais lançando um trabalho bem bacana, e a TV aberta comprando essa ideia. Para vocês, essa valorização da cultura negra, ela estava para acontecer, ou a televisão, a mídia, de modo geral, abraçou isso como se fosse um produto dela, que na verdade não é dela? Eu acho que pode ser as duas coisas também. Tem os dois lados. Os dois lados. Porque eles têm que ter um exemplo, a mídia tem que ter o pé ali, né? Assim, tem que ter o pé no black music, sabe? Eles sabem que, querendo ou não, é o som que vai. Aqui não pode ser, mas lá fora é o som que é o som. Entendeu? Todo lugar toca. É como que a mídia que ela não encara a música negra de verdade como uma música popular brasileira. Ou senão, entre aspas, vai pra. Ela te dá como se fosse uma cota. Uma entendeu? cota da música pra não falar que não. Ela ainda não encara como um produto. Exatamente. Mas porque eles tudo é produto, né? O rap, ele, não sei se vocês concordam comigo, ele, em termos de apelo social, a gente compara ele com o rock. Sim. São os dois únicos gêneros que tem um apelo social, né? Cada um no seu segmento. Sim, sim. Só que assim, a mídia ele escolhe quem eles querem. Entendeu? Então eu acredito que ainda vai chegar. Melhoramos assim, na questão de o rap ir na mídia. Falando de rap, o rap ir na mídia. Melhorou. Entendeu? Mas existe preconceito ainda. Sabe? Mas melhorou, assim, mas acredito que vai melhorar mais. Porque toda vez que vai, é só pra falar aquele mesmo assunto chato, né? Sim. Que a favela tem crime, que aconteceu isso na madrugada, e não é só isso, né? Tem coisas boas por trás, claro, né? Tem muita coisa boa por trás, sim. Apesar que esse dia, uns tempos pra cá eu ando vendo, eles não tocam mais nesse assunto. Eles falam, agora sempre teve, né, rap romântico, então agora eles estão voltando ao tempo do rap romântico, mas sempre teve, né? Desde os anos 80 sempre teve rap romântico. E assim, que fala de mulher, que fala de vida ali e tal, então isso aí agrada mais. Do jeito dele, né? Por exemplo, aquela mina firmeza do Naldinho romântico, é a filha do Naldinho, né? Entendeu? Então agrada, assim, sabe? Uma coisa é você ouvir essa música na voz do Neone de Naldinho, que é contextualmente
marginalizado do que você ouvir na voz do Projota. Entendeu? Tipo assim, Dois pesos, duas medidas. tipo assim, tem eles fazem vamos fazer a cara, assim, acho que aquele ali tem mais a ver com a gente, assim. É igual eu tô falando, é o produto. Um produto. Eles veem o rap produto, esse aqui é produto. Esse fala muito do sistema, esse não dá. O Exatamente. rap que me salvou não tá na mídia. Que é o que fala a ideia, mano. A droga não vale nada, irmão. Vai trabalhar, vai. Porque Respeita seus pais, sua mãe. Eu cresci ouvindo isso, velho. Aí você fica com aquilo na mente, é uma coisa positiva, né? Vai trabalhar, faz seu corre, respeita as pessoas. Chega no lugar, cumprimenta todo mundo. O rap sabe entrar e sair. sabe entrar e sair. E parece que esse rap não é um produto bom pra uma mídia, né? Num programa É o mais de festa, é o lá, não sei o que. No bate-papo na EDJ. Tirando uma das que é o único programa do segmento da que a TV aberta. A cultura é a única que leva realmente, né? de grupo. Nenhuma outra. Igual que jamais na televisão, né? Não, ele mesmo disse, né? Que não. A Globo me chamou 5 vezes, eu neguei. Num evento. Mas eu acho que ele teria que ir, mano. Esses caras que tinham que estar na mídia. Bill foi. Depois ele dançou, os caras zoam, mas dane-se. Mas tipo, quando ele foi no Faustão. O próprio 590 bateu de surgiu, frente, né? novela de escravo, a emissora gosta. O Faustão, opa! Abriu a porta e falou, feito ao vivo, improviso. Ele tá improvisando, vamos! Não fala isso, já viu o vídeo. Mano, nem todo rap consciente que iria na mídia, o cara vai falar uma palavra, vamos falar groselha, vai falar pra todo mundo que tá assistindo, né? Fala, anda pelo certo, ostentar, mano. Trabalha, compra a apresentação do seu bagulho e faz seu corre. Estuda, né? Porque essas ostentação, tipo, os caras falam, legal, os moleque. Mas até quando? Não, beleza, todo mundo tem sonho de ter um carro legal, mas quem não tem? Eu tenho, sua filha daqui a um tempo vai ter. Mas pelo certo, né, mano? Nossa, de um dia pro outro, a ideia dos caras é meio assim, ó, pá. O funk hoje, na opinião de vocês, corre totalmente contra toda a ideologia que foi passada do rap. É o extremo da ideia que eu tô falando. Da consciência, o funk enquanto vocês, o rap passava sempre a ideologia do não vai pela droga que é errado, faz o certo pelo certo que a recompensa vem na frente. O funk vem ao inverso. Na contramão. Não liga pra isso, o importante é você conquistar e pagar. Ele passa o funk, o que eu principalmente... ostentação é o que fala só de sexo e esses bagulhos. Tem um outro que tem uns MC. Tem, pancadão, né? Pancadão. Funk é difícil. Vai, desculpa, ninja, os caras. Pancadão. O pancadão, assim, tem uns MCs legais assim, que eu gosto, tipo o Garden. Tipo, ele é o rap só que com funk, assim. Tipo assim, do tamborzão. as ideias que ele passa, ele fala mesmo, pra que você vai ostentar? Você tem que respeitar seu pai e sua mãe, tipo assim, é umas paradas legais, assim, pra você ouvir em casa com a família. Tem contexto. Entendeu? Só que eu não entendo, o pessoal gosta mais dos bagulho mais sujo, né? A mídia, as pessoas, a novinha só vai te aceitar se você tiver cordão de ouro, tiver moto da hora, se você tiver carro da hora, se você tiver casona, tá ligado? O drink. Aí o pessoal aí a novinha e a mídia te aceitam. Tipo, tira as minas também, meio que tira as minas também, né? Tipo, menosprezam o respeito pela mulher. Então, como se fossem interesseiras, né? Como se a mulher fosse interesseira. Então eu falo, para, velho, tá ligado? E as pessoas gostam, e um monte de mina gosta, tá ligado? Eu falo, onde se entende, tá ligado? Funk, estamos falando agora do pancadão. O que tem mais público é esse mais sujo, né? Esse que tem uma ideia até, o que passa a batida ali, o cara até tem no pendrive, mas ele quer ouvir o desce na que é na frente da minha casa com o capô aberto, minha mãe ouvindo e a senhora evangélica do outro lado da rua ouvindo. É isso que eu tô falando, não é que respeito, não é que a gente é chato, é velho. Eu não sou velho, eu tenho 38 anos. Velho, eu vou estar com 70 anos, se Deus quiser. E com essa lucidez, se Deus quiser. Vivo, né? Você chega. Opa! Se os caras não querem, esse cara fala disso. Mas é a ideia que eu tô falando, que eu acabei de falar do rap anos 90 ali, de consciente, é respeitar os outros. Como se fosse um mandamento, tá ligado? Exatamente. Primeiro mandamento, respeitar, saber chegar e sair. Isso é totalmente o contrário dessa ideia, entendeu? A educação. Como que você foi criado nisso e vai abraçar a ideia desse outro gênero que só fala groselha? Não tem como. Por isso que eles marginalizam o rap, na opinião de vocês. Por exemplo, eu também tenho 39 anos, cresci ouvindo rap.
Então, a ideia que se passava, por exemplo, na música Homem na Estrada, Sim. onde você tinha os dois extremos ali, tem os dois extremos. Tem o cara que sai pra pegar a mina no trampo, sai de madrugada e tal, e tem o cara que sai pro lado errado. E dentro dessa mesma letra mostra o conflito dos dois, e onde que um sobressai e o outro acaba perecendo porque cai naquela ideia. Né? Então, essa educação que o rap deu do cara que ouviu isso nos anos 80, nos anos 90 e buscou a mina firmeza, casou e hoje está firmão. Vocês acham que isso hoje, com a educação, entre aspas, que é passada pelo funk, isso vai se perder? Porque o que as novinhas e os novinhos estão procurando hoje nessas letras é totalmente diferente do que o rap passava? Eu acho que já perdeu. Assim, já, na realidade, nas preferidas você não ouve rap. Raramente você ouve rap. Só Deus, né? Raramente você ouve rap. Quando tem a salvação, você ouve o Racionais, tá ligado? Mas assim, eu sinto saudade, cara, do anos tipo, no 1999, quando o The Menos Crime lançou o Fogo na Bomba lá, mano. Mano, e você ouvia vários carros aqui passando em todo lugar. Tá, fogo na... Tipo assim, podia ser... É uma apologia, né? Mas você ouve o rap, você fala, pô... Tá ligado? Você fala, pô, mas tirando essa música, assim, tirando essa música, o álbum dos caras é muito bom, mano. Assim, esse álbum desse disco aí. Um dos melhores do rap nacional. Mas assim que você já vê, falou, pelo menos, bom, eles estão ouvindo essa música, mas eles devem estar ouvindo o álbum inteiro também. Você fala, tipo assim, puta de um álbum, entendeu? E assim, eu sentia falta dessa época, quando passava os carros assim pela. O próprio Racionais, facção, tinha um tic-tac, você sente falta, você fala, meu, e hoje não tem, não adianta. Não adianta os caras falar que. Por isso que eu acho que o argumento de alguns rappers já muda, porque assim. Hoje você não pode mais falar que o rap é a cara da favela. Não, o rap não é. Eu ia falar isso. O rap não é a música da favela. Não é. É o funk e o sertanejo universitário. E o samba, pagode ali. Se você anda na periferia, você já vai ver. Você ia na festa da favela, tocava rap. Balanço. O rap, o balanço. Rap gringo e nacional e samba, mano. Partido alto. Era a música da favela, se for ver. Hoje eu acho que não é, tipo... Como o Racionais falava, o som da favela, que faz parte dela, foi uma época, hoje não é mais. Hoje não é mais. Tem gente na favela que ouve rap, claro. Mas é a música da favela que ele quer dizer o quê? É a música popular, que a periferia ouve. Não é o rap, velho. O rap deve ser 10% do que E pra vocês, o playboy que passa ouvindo rap, é claro que o artista não faz pra A ou B, classe A ou B. Ouve quem quer, mas o que você acha do playboy que às vezes não sabe que passa numa favela, mas está lá pagando de... eu sou da periferia, mas está no carro importado. Assim, nesse caso existe... Nesse caso aí existe casos. Não vamos generalizar, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Existe casos, porque assim... tem muito... Eu já vi muito playboy, assim, que ouve rap, que ele sabe mais as condições do que... Ele não vive na favela, mas ele sabe, ele lê, estuda... Ele sabe realmente como a banda toca, né? Exatamente, mais que o cara que mora na própria favela, né? Tipo, e ele não é tão alienado como o cara que mora na favela. De ficar vendo só tal coisa que muda a cabeça, que não vai deixar ele crescer mentalmente. Entendeu? Mas tem, logicamente, tem os caras, os boy moda que né, não sabe nem quem tá ouvindo, ele não sabe. Tá tocando isso aí? É o do. Não, põe aí. Só fala favela, então vamos. Nem sabe o que tá. Um black aí, o cara chama o rap de black. Eu sei que eu ouço muito. Os DJs, pelo menos, ouvindo muito no black. Só com black, você tá tocando. Eu já ouvi muito assim, ó. Toca um hip hop. Toca um hip hop. Essa é a divisão. Virou 3, 4. Essa é a divisão. Hip hop é uma coisa. O gênero virou os três, assim. Você ouve, toca um hip hop. Você toca hip hop? Você toca black? Não, aí. Não, às vezes você tá tocando um rap. Toca um black aí. Um dia eu tava tocando, ele tava, mas quase bateu no cara. Deus. Aqui em São Mateus, num evento, tocando um som do Atalib e Afirma, que hoje, se você ouvir a música, é política. É a mesma ideia, que ele diz em 92. Contemporânea a música, né? É a mesma ideia. E ele falando numa linguagem mal Bezerra da Silva fazia isso, muito. Não, então, aí tocando isso é o quê? Rap nacional, né? O cara falou, toca rap nacional. Na hora o segurança falou, mano, tira esse mano. Foi sem boia, falou, tira ele daqui.
Ele ficou bravo, toca não sei o que tem, toca. Pra ele era só facção que era rap nacional. Sabe? É essa alienação que. E até hoje eu ainda toco, nós toca rap 90 no meio do set. Fala, mano, isso aqui veio disso, tá ligado? Toca o funk soul. Porque o rap veio disso, da disco, que virou tal bagulho e é uma evolução. Pegando esse gancho da. Nós precisamos fazer isso, porque educar, nós falamos, a gente às vezes tem que Educador musical, DJ é Educador educador musical. Pegando esse gancho do rap, do boy, num evento na iDJs que vocês foram, eu lembro até que o KNJ foi, etc. Ano passado, E eu lembro que você falou que a música que te inspirou a ser DJ foi a música Hey Boy. tipo, foi. Que você ouviu Não e tinha falou, vídeo, né? eu quero. Hoje essas referências dos DJs, até pelos artistas que eram tidos como referência na época de vocês, na minha também, hoje os novos DJs não têm boas referências para se inspirarem? Eu acho que tem até demais, né, hoje. Tem, mas eles muito não. mais Tem, acesso. mas eles não se preocupam com isso. Tem Isso é verdade. uma zona de conforto, né? tem Igual uma- ele falou, depende da pessoa procurar a melhora, não é? A gente fala, É. ouve, não. Mas ele falou, o cara de funk que quer aprender a tocar no toca-disco, que é tipo o quê? O cara viu que ele ficou limitado, ele falou, não, eu quero ouvir outras coisas. No começo do final de 90 eu só ouvia 105, o Espaço Rap, mano. Eu só conhecia aquelas músicas. Quando eu fui na casa do DJ Buiu, amigo nosso, irmão, que tinha um monte de vinil, de rap gringo, mano, minha mente fez assim, ó. Chega a chorar. Não só o rap, A Matrix. Soul, Algreen, o Vandé, amigo nosso, tinha vários discos do Algreen, eu nunca tinha ouvido falar em Algreen. Aí você vai vendo, isso aqui o Racionais usou naquela música, esse samba. Abre sua mente. Então é um universo a música, né, mano? A música, qualquer gênero. Essa é a grande O diferença. que eu falo do rap, pros DJs é isso, ouve tudo, mano. Você tocou num assunto Desde que seja boa, né? que era para encerrar aqui esse bate-papo da gente. Você falou em toca disco, eu tô vendo aqui, temos vários destaques. Japonês. O que muda tocar numa dessa, numa MK, numa Numark? Aí vamos falar da parte mais técnica. Bom, eu tenho Technics, eu tenho as MKs e tenho essas daí. Essas daí eu gostei porque assim, eu senti uma grande diferença macia na hora de fazer os scratch, as colagens, assim. Falei, nossa, foi amor à primeira vista. Falei, não, eu vou tentar trocar. Foi amor à primeira vista, assim, entendeu? São importadas. São do Japão, né? Só que É a mesma. porque é uma marca japonesa, né? Japonês, né? Tem Tá tudo na mão. tá tudo na mão do cara. Depois do pastel, a maior invenção que eles inventaram foi a Technics. Espaguete foi chinês também, não foi os italianos. É chinês. Chinês, mano, os orientais, mano. Quem que é de olho, eles são os alienígenas. Dominando o mundo. E o que vocês acharam dessa evolução da Rene criando essa ferramenta de tirar o braço do toca-disco e colocar aquela bendita placa do Scratch, Phaser. o Phaser? O que vocês acharam dessa nova tecnologia da Rene? Queria testar pra poder falar. Exatamente. A gente não testou ainda, mas a gente já testou coisas parecidas. Tipo, o RM tinha uma da Numa que CDX. você põe o CD embaixo, é a mesma coisa que aquilo lá. Entendeu? E eu achei da hora. Na época nós achamos louco, assim, sabe? Porque tinha um disco que rodava, e o CD rodava embaixo e o disco rodava em cima. Então a gente falou, Não toca "Putz, disso que sem da hora." braço, né? Roteava o prato, start stop, mesmo A Technics fez a Technics digital uma época. teve. Sim. Essa da Numa, que é a CDX, ele era igual, parecia até essa aqui, ó. Só que o Numa com prato mesmo, um vinil em cima, ele até saiu o disco. Mexia o disco, só que não tinha braço, era um CDJ. Né? E essa aí, eu não sei, tem que analisar ela. Se ela for precisa, esse phaser for preciso mesmo de manter o ponto, né? Principalmente para quem faz back-to-back performance, porque às vezes você começa aqui, quando você vê já tá aqui o ponto, então aí já não é bom. É igual o Torque, era bem assim, tipo um software. Mas se ela manter a precisão, é a evolução, mano. O fim dos gastos com agulhas de queda. Chega, doido. Rapaziada, obrigado pela conversa, foi bacana. Mas que isso. Valeu, até a próxima. Eric J, RM, valeu, Pedro, pela participação também. Forte abraço. Canal What's DJs, tamo junto, valeu. What's DJ é nóis. What What the the fuck is DJ?